Ninguém esperava nada muito diferente, mas o PIB do terceiro trimestre acabou reforçando as avaliações mais negativas quanto ao andamento da economia brasileira. Houve uma retração no terceiro trimestre de 0,8%, que já tinha sido mais ou menos sinalizada por outros indicadores. Agora, na composição, o que se percebe é que houve uma queda acentuada dos vários ramos de atividade, comércio, serviços, a indústria, agropecuária, uma queda acentuada também de formação bruta de capital fixo, que na prática significa investimentos. É um dado muito preocupante, porque os investimentos é que podem dar sustentação a uma retomada do crescimento, e houve, claro, de novo, queda do consumo das famílias, queda também do consumo do governo. Em relação ao consumo das famílias, já se esperava até esse desempenho, porque nós temos os dados mensais do comércio, que vem mostrando que há ainda uma dificuldade de retomada de um desempenho melhor, até em função de outras circunstâncias da economia brasileira, como o desemprego, que continua crescendo, juros mantidos num patamar muito alto, com novos recordes na ponta final, e a própria confiança, que acaba mexendo com decisões, e aí não só no caso do consumo, mas também em relação a investimentos. Na variação dos trimestres acumulada até o terceiro trimestre, nós tivemos uma retração da economia brasileira de 4%. É a maior queda registrada para o período desde 96. Isso dá uma boa dimensão do tamanho do tombo da economia brasileira também neste ano. E aí nós pegamos os investimentos, eles correspondem hoje a 16,5% do PIB. Eu estou falando aqui do investimento das empresas, infraestrutura, enfim, os investimentos produtivos que podem garantir maior atividade econômica. Para que houvesse uma reação mesmo da economia através do crescimento dos investimentos, eles deveriam estar hoje na faixa de 20%, 21%. E aí que pega a questão da confiança também. Não é só o consumidor que deixa de comprar a prazo porque tem medo de se endividar e acabar perdendo o emprego mais na frente. Não, é o empresário que ainda não tem segurança para apostar nas perspectivas de recuperação da economia, de retomada da própria atividade. Então, ele vai adiando essas decisões de investimentos. E olha que nesse percentual todo de composição que nós tivemos da formação bruta de capital fixo, é assim que é chamado na composição do PIB, ainda teve uma participação importante do capital externo. O Brasil, mesmo com toda essa confusão que nós temos visto, ainda continua atraindo dinheiro de fora, e aí não só aquele capital especulativo que vem para o mercado financeiro. Mas, enfim, esses números são um retrato do que aconteceu até o terceiro trimestre. O problema é que as projeções pioraram para o fechamento deste ano. O mercado já trabalha hoje com uma previsão de retração do PIB quase de 3,5%, e aí acaba contaminando esse cenário também as projeções para o ano que vem. Eu tenho falado muito disso. Boa parte dos analistas de mercado, de consultorias, conta com a possibilidade de uma expansão da economia no ano que vem entre 0,5% e 1%. Isso nem de longe vai começar a repor toda a perda que nós tivemos em termos de atividade econômica nos últimos anos. Nós estamos vivendo a maior recessão dos últimos 30 anos, 2 anos consecutivos, que deve acarretar uma retração da economia brasileira de cerca de 8%. Então, é esperar que o governo consiga avançar com as medidas que podem dar sustentação a alguma retomada mais vigorosa, nem que seja mais à frente, pensando talvez em 2018. É fundamental o ajuste das contas públicas. Nesse sentido, foi importante a votação ontem, mais uma votação de aprovação da PEC dos gastos. O governo limitando os gastos, ele consegue viabilizar algum ajuste das contas, depois vem reforma da Previdência. O governo está tentando agilizar também concessões na área de infraestrutura, em transportes. As exportações até apareceram em algumas das comparações aqui do PIB com uma variação positiva. Isso também colabora para um desempenho melhor da economia, mas é preciso mexer nessa questão da confiança. E aí não é só o governo, não é só o avanço estrutural da economia, não, é a questão da condição política também. O que o Congresso anda fazendo não ajuda muito nessa questão da confiança. Mais do que mexer com a confiança nas perspectivas da economia, acaba mexendo na confiança das perspectivas do país.